Muito boa noite a todos. Nosso abraço extremamente fraterno e os nossos votos. Então, a indicativa da nossa reflexão da noite pode ser também uma pergunta. Quando a gente usa esse advérbio, que é um advérbio de localização, onde começa a paz? Então, fica uma pergunta: é um lugar? É uma estação? É um tempo? Onde começa essa paz? E nós buscamos aqui uma reflexão dentro da série de Emmanuel, Vinha de Luz. E o tema que Emmanuel nos traz é o seguinte: sigamos a paz, onde ele cita uma menção de Pedro que diz assim: busque a paz e siga. Então Pedro está dando uma indicativa ou uma normativa, ele está dizendo: busque a paz, mas busque a paz e siga, se mantenha nela. Porque em todos os momentos onde Jesus se apresentava, a primeira coisa que ele fazia era ofertar a paz, Ele sempre dizia que a paz esteja aqui, a paz esteja convosco. Jesus sempre trouxe essa questão, ou solicitava, ou queria transmitir ao grupo esse voto de paz. E Emmanuel discorre essa citação de Pedro. Nós vamos ler algumas partes e vamos fazer algumas reflexões. Então, primeiro ele diz assim: há muita gente que busca paz. E mesmo todos nós aqui, nós muitas vezes não desejamos isso. Num dia de maior aflição, num momento de turbulência, num momento de inquietude, a gente diz: eu queria ficar um pouco em paz, eu queria um pouco de sossego. Então, é natural esse apelo dentro de nós. Mas ele fala: raras são as pessoas, porém, que tentam segui-la. Ou seja, manter essa paz. E ele vai, então, citar algumas situações que nós vivemos. Então, ele diz assim: companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida, contudo expulsam-na de si mesmo, tão logo lhe confere o Senhor as dádivas solicitadas. É tão curioso, porque muitas vezes nós desejamos uma condição de paz, ou mesmo nós desejamos a felicidade, mas não raro eu escuto isso muito das pessoas: mas quando está muito quieto fica chato. Mas que graça teria viver num mundo com pessoas todas felizes. As pessoas ainda falam isso. E é curioso, porque aí nós entendemos que nós nos comprazemos ainda com a dificuldade, com a turbulência, com o problema. E o quanto é difícil para que a gente comece a se identificar com aquilo que é bom. Porque diz o benfeitor espiritual Emmanuel que a paz é uma condição divina. E se ela é uma condição divina, e se nós essencialmente assim somos também seres divinos, essa paz ela não está numa geografia externa, mas ela faz parte da geografia da nossa alma. Ela é uma condição interna. E o benfeitor vai mais longe, porque nós pedimos isso. Eu desejo algumas coisas. Ele vai citar coisas que nós realmente pedimos. Porque às vezes nós pedimos assim: se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu teria um pouco mais de paz. Porque a ausência desse bem causa uma inquietude. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz, dessa paz tão ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Então nós anelamos algo, nós pensamos: puxa, se eu tiver dinheiro, mais do que eu já tenho, eu vou viver em paz. Mas, no entanto, quando a criatura se vê portadora daquela quantia, daquela condição, ela se inquieta. Não é interessante isso? Quem já não viveu isso? Nós
nós já experimentamos e experienciamos algumas situações assim. Porque quanto mais poder eu tenho, os espíritos benfeitores nos alertam quanto a isso, que a posse, que os bens materiais numa quantidade maior na nossa vida são uma prova realmente. E nem sempre a gente tem a maturidade emocional e espiritual para administrar. Como ele fala, como direcionar? Eu alivio o sofrimento alheio com essas posses? Porque eu só vou ter inquietude. E aquilo que eu fiz como pedido não vai me trazer paz se eu não estiver fazendo um bom uso disso. E ele vai falar mais. Qualquer semelhança não é uma coincidência. Outro roga a bênção do casamento. Pede para Deus. Eu tenho que achar um parceiro, um marido, mesmo que seja o quinto, uma mulher maravilhosa, porque isso vai me trazer a paz. Vocês ficaram com uma expressão muito assustada agora, não sei porquê, mas todo mundo abriu um pouco mais os olhos. E o benfeitor diz, outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira ou do companheiro que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Então nós pedimos isso, nós pedimos, um casamento. Né? E diante das dificuldades, ou mesmo diante das mínimas dificuldades, a gente se perturba. E segundo as orientações dentro do Vedanta ou dos Vedas antigos, eles comparam a nossa mente a um oceano, onde a superfície dessa mente ela é comparada à superfície do oceano. E o menor movimento do vento vai causar um movimento na superfície do oceano. É assim que a gente vê, não é? O menor movimento de brisa causa um movimento no oceano. E as nossas mentes são assim, iguais. Às vezes a menor contrariedade já provoca uma agitação nas nossas mentes que vai reverberar por todo o nosso organismo, porque isso é fisiológico. Isso é corporal também. Por isso que mudar, quando a gente se encanta ou se dispõe a um processo de mudança, isso vai demandar também um esforço físico. Claro que vai demandar. Vai ter uma energia despendida a nível do corpo físico, vai ter toda uma movimentação cerebral diferente daquela que nós estamos acostumados para que essa mudança se instale. Isso é cientificamente plausível e comprovado, não sou eu que estou falando. Porque nós estamos acostumados a viver de um mesmo jeito, a reagir. A gente pede e não dá conta do que pede. E eu sempre falo que, olha, a espiritualidade, a gente faz uns combinados, às vezes muito exagerados, né? Então a gente pede, que eu tenho um marido extremamente problemático nessa vida. Aí o benfeitor olha pra gente e diz, não, menos. Um pouquinho só de problema. E nesse pouquinho de problema, nós já penamos muito. O benfeitor continua. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com a popularidade, com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Então, às vezes a gente pensa assim, a pessoa caiu na política por acaso? Não, são combinados. Muitas vezes aquela pessoa já desejou, já se programou na espiritualidade para estar num cargo público, num cargo de confiança. Mas o poder é uma prova perigosa, porque muitas vezes isso sobe a cabeça. Há um ditado japonês que diz assim, quer conhecer alguém? Dê dinheiro e poder a essa pessoa. Porque na hora que você tem poder e bens, os valores começam a ser distorcidos. Ou muitas vezes a pessoa foge à verdadeira tarefa a qual ela veio. Porque o que ela pede do outro lado? Não, eu vou ser um político decente. Eu não vou roubar os cofres públicos. Eu não vou desviar a merenda das crianças. Eu não vou desviar o dinheiro que vai para os hospitais. Mas, no entanto, a gente vê que isso acontece.
mas porque isso também é um reflexo meu e de cada um de vocês. Bem-vindos. Porque esse problema não está lá. Quando nós falamos de algo essencial, de algo que permeia todos os nossos corações, isso significa, é como se um fio invisível estivesse passando por todos nós nesse momento. E está. Pena que a gente não pode ver isso tão claramente. Tudo tem uma ligação. Tudo. E nós vamos reforçando algumas companhias e alguns comportamentos caso não haja essa mudança. Aonde eu me comprazo, eu permaneço. E aquilo cresce em mim. Aquilo se avoluma. Paz não é indolência do corpo. Então, quando a gente pensa em paz, e se Jesus vem e nos lembrou tantas vezes, porque Ele vem oferecer essa paz, mas Ele diz, não a paz do mundo, mas é essa paz que eu tenho em mim. Porque quando nós olhamos ao redor e pensamos em paz, qual é o primeiro pensamento que nos vem à cabeça? Um pensamento muito comum. A gente pensa que paz é a ausência da guerra, não é? Um lugar que tem paz é um lugar que não tem, ou que não tem conflito. Mas o oposto da paz não é a ausência do conflito. Quando que nós realmente iniciamos um processo de mudança nas nossas vidas? Não é porque algo gerou um desconforto ou criou uma provocação dentro de nós? Então, quando essa grande professora, essa grande mestra, criador, bate na nossa porta, ela está dizendo para nós o quê? Chegou a hora de aprender. Então, essa mestra chega e diz assim, agora nós vamos aprender. Então, o benfeitor diz, paz não é indolência do corpo. Então, ele deixa bem claro aqui. Porque o oposto da paz, qual é o oposto real da paz? É a inércia. É quando eu não faço nada. Essa é a oposição total da paz. Porque dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, não fazer o mal é deixar de fazer o bem. Então a gente já está deixando de fazer algo quando pensa assim, eu não estou fazendo mal, mas não está fazendo nada. E não fazer nada é ser conivente com uma postura totalmente perturbadora. Porque é preciso ousar. Um pacifista, porque Jesus não falou isso nas bem-aventuranças também? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles serão os herdeiros de onde? Da terra. Então, Jesus já fez uma proposta para nós. Vocês querem continuar nesse planeta? Querem? Eu quero voltar para cá. Numa outra condição. Quando nós vamos nos reformulando e realmente compreendendo esse mecanismo pacifista dentro de nós, nós já vamos estar deixando marcas pelo nosso exemplo a todos aqueles que estão conosco a serem, de certa maneira, pelo nosso exemplo, a serem estimulados na mesma atitude. Então, desse pouco em pouco, desse par e passo, nós vamos causando mudanças. Porque vejamos bem, né? Há um psicólogo contemporâneo que chama Rosenberg, que ele desenvolveu uma teoria, que é a teoria da não violência, e ele que faz as mediações quando os países entram em conflito. Ele é o representante da ONU, que vai conversar com as pessoas responsáveis pelos países para ver se há uma possibilidade de não ter guerra. A ONU faz isso. E esse personagem vai mediar essa conversa para que não haja guerra. Inspirado em quem? Em Gandhi. Então Gandhi é uma figura muito pacifista, mas não preguiçosa. Ele sabia que ele ia enfrentar muitos desafios. E quando ele entrava em conflito com algumas questões pessoais, ele fazia o quê? Silêncio e jejum. Para ele realmente ter clareza de que aquilo que ele estava fazendo era correto. Então ele dizia o quê?
até para evitar conflito, quando alguém perguntava, mas qual é a sua religião? Ele dizia, eu sou hindu, eu sou muçulmano, eu sou cristão, eu sou ateu. Porque quando o Gandhi fala isso, ele fala o quê? Que as diferenças, quando a gente ressalta o diferente, a gente ressalta a preocupação. A gente vai estar num processo muito conflitivo e muito conflituoso. Então ele sempre trazia para o próximo, para um campo onde o diálogo poderia acontecer. Porque só vai acontecer diálogo entre pessoas quando há paz. Não significa concordar com o outro, mas respeitar aquilo que o outro pensa. Então, Emmanuel fala que paz, é saúde e alegria do espírito. Depois nós vamos ler um pedacinho sobre a cólera no Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa expressão colérica nas nossas vidas é uma situação que nos rouba muita energia. Isso foi citado em 1863, coisa que há pouco tempo vem se falando dessa somática, do processo de somatização, que as nossas emoções negativas nos adoecem. Então Emmanuel diz, quando eu tenho paz, eu tenho saúde. Quando eu não tenho paz, eu tenho doença. Aí nós podemos perguntar, quantas doenças nós temos? Será que essas doenças que nós vivenciamos hoje não são oriundas dessa falta de paz? Será que essa falta de alegria que muitas vezes eu não tenho na vida, será que não é uma falta de paz? Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Agora para tudo. Porque Emmanuel está dando uma resposta. Todos nós buscamos a paz, certo? Alguém aqui quer viver na inércia? Ninguém levantou a mão, é um bom sinal. Então todos nós desejamos, isso é a busca natural. Todo mundo quer sentir paz interior. Todos. Mas, ele diz, é imperioso saber, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos. O que eu quero, o que eu estou desejando nesse momento. Vocês já repararam? Que bom! Como Deus é bom e justo, porque a gente pede tantas coisas para Ele. Imagina se Ele acolhesse todos os nossos desejos. Nós seríamos pessoas muito mais infelizes do que somos. Podem ter certeza disso. Então, quando Deus não nos atende, Ele está sendo bom. Porque às vezes esse pedido é um pedido só relacionado ao que eu quero. E eu falo isso muito em classe. Há uma grande diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Meus alunos já decoraram essa frase. O que eu quero é o que eu quero. Sabe a criança animada pequena que diz, mamãe, eu quero isso? E a mãe olha para o filho e diz, meu filho, você não tem idade, isso não é para você, eu não posso comprar. Porque o mais maduro sabe. Então essa estatura espiritual do mais maduro olha para baixo para a criança e diz, você não tem idade para isso ainda. Calma. Então isso é o que eu quero. A gente é muito movido pelo desejo. Muito. E nessa situação onde o desejo impera, a gente se perturba. Porque a gente realmente tem que perguntar, será que isso eu preciso? E será que isso que eu desejo está alinhado com o propósito divino? Será que o meu desejo está alinhado com o propósito do alto? Será que aquilo que eu estou pedindo tem a ver realmente com aquilo que eu vim realizar? Boa noite. Então, é uma questão interessante essa, porque daí a gente vai descobrindo que a paz também depende desse alinhamento entre o que eu desejo e aquilo que eu preciso.
entre o que eu desejo e aquilo realmente que eu vim fazer. Porque é impressionante como eu falo particularmente que quando nós reencarnamos parece que a gente fica bêbado. A gente perde o sentido, porque não é assim. Né? Uma pessoa ébria, as pessoas que eu pude presenciar, elas não têm equilíbrio. Elas ficam tontas, elas falam com a língua enrolada, elas não escutam direito, elas não enxergam direito, porque a droga faz isso, ela obnubila. E é assim que nós estamos, esse é o estado que nós estamos. Por isso que quando o Buda diz que nós somos Buda, e a palavra Buda significa o desperto, aquele que acordou, ele está dizendo que, puxa vida, nós todos praticamente dormimos. Parece que a gente está acordado. Tem uns que estão dormindo aqui mesmo, eu acho que eu vou falar um pouco mais alto, porque tem uns que dormem aqui. Então, esse apelo, essa chamada de atenção, para saber realmente por onde caminha esse desejo, e muitas vezes eu peço, não é assim, a gente pede algumas coisas, não acontece a bendita da coisa. A gente diz, isso é um karma negativo, isso é coisa de outra vida. Não, às vezes nós já combinamos isso. Eu não vim para ter isto, eu vim para ter outra coisa. E Deus é tão bom que muitas vezes Ele tira pessoas, a gente caminha o caminho um pouco acompanhado, a gente vive um processo desencarnatório de um amor, mas quando Deus retira é para que a gente ame mais outros, para que a gente tire o foco daquele amor territorialista e ame outro. Sai alguém da minha vida e Ele está dizendo, amo outras pessoas. Porque na medida em que se alargam esses valores, os valores que eu digo, esses valores espirituais, mais nós vamos sentindo paz. Porque nós vamos compreendendo esses mecanismos e o quanto eles são lógicos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Então, tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que começar a perguntar, eu estou fazendo essa tarefa em favor da minha elevação e do meu aprimoramento? Aonde quer que eu esteja, pode ser qualquer coisa, porque tudo é divino, tudo é missão, tudo é trabalho, tudo é uma oportunidade para que a gente anele esse aprimoramento e se sinta cada vez mais pacificado, mais calmo. Porque vejam bem, essa pessoa na inquietude, a pessoa impaciente, ela traz um orgulho muito grande disfarçado. O impaciente é um grande orgulhoso, porque ele quer as coisas na hora dele, como se fosse possível, né? Uma mulher ficar grávida e dizer, eu vou ter o bebê amanhã. Isso é de 9 meses. Existem períodos de espera na nossa vida necessários, porque o próprio Pedro diz, você busca a paz, mas siga. Isso significa que nós estamos num processo de alimentar isso e de esperar, e nós não sabemos, porque essa matemática divina ela é certíssima, mas ela não nos é dado saber quando que a coisa vem, ou alguém tem uma bola de cristal. É para isso que às vezes as pessoas curiosas vão lá consultar um tarô, um médium, né? Para saber, vai dar certo? Isso é uma impaciência e é uma falta de fé. Porque essas condições, a paciência, a fé, elas estão muito vinculadas a uma alma mais pacificada. Uma alma que está mergulhada na confiança divina, ela espera, porque ela sabe. E muitas vezes o benefício não vai ser nem nessa vida. Só que a gente é imediato, a gente acha que só vai viver essa vida. Às vezes nós estamos planteando, criando, fazendo algumas ações hoje para ter um reflexo não necessariamente hoje. Porque nós somos muito imediatistas. A gente vive muito num processo de troca imediata. Isso é muito conflitante, isso rouba a nossa paz. Porque às vezes eu faço uma coisa para uma pessoa, como que é o seu nome? Marli. Eu fiz algo para a Marli e eu espero que a Marli já diga para mim, ai que legal que você fez, muito obrigada, você é uma santa.
E não é assim que acontece, porque aquilo que eu fiz aqui, se a gente pensa nas estruturas das leis divinas, as leis divinas não agem na pessoalidade, elas agem no universo. Então eu fiz algo aqui para a Marie, e isso vai girar, e essa boa ação pode voltar lá do fundo da Regina. Só que a gente espera, e essa espera que o outro nos retribua de imediato, é tão conflitante isso, que isso nos inquieta, sim ou não? Porque a gente fica esperando. E aquilo dá um tremor. Tem uma síndrome até que chama pernas inquietas. As pessoas ficam se sacudindo, tem tiques nervosos. Qualquer semelhança não é uma coincidência. Porque há uma agitação, não é do corpo, é a agitação da nossa alma, uma agitação espiritual. Muito embora a nossa essência é paz. Porque nesse nível de paz do espírito, que é a nossa filogênese divina, é de onde a gente descende, é o caminho qual nós percorremos, mas nós trazemos essas marcas fisiológicas. E nós tivemos uma palestra na segunda-feira na nossa escola, veio um professor dos Estados Unidos falar sobre um método de yoga, e ele falou das estruturas cerebrais, porque realmente tudo é fisiológico. Ele fala da parte posterior do cérebro, e são matérias hoje dadas dentro da academia, dentro das universidades, tem muitos estudos feitos acerca desse processo evolutivo. Nós trazemos marcas fisiológicas da evolução. A parte posterior do nosso cérebro, a ciência vai nominar essa parte de cérebro reptiliano, dos répteis. Aí nós temos uma parte mediana, um pouquinho melhorada, e o lobo superior e frontal são as áreas do cérebro que estão mais vinculadas a esse ser essencial espiritual. Aí ele dá o seguinte exemplo: quando você pisa numa cobra, por exemplo, ela não vai pensar assim, mordo ou não mordo. Você pisa na pata do cachorro, ele não pensa assim, vou morder ou não vou morder. O que o cachorro faz? Morde. Porque é a reação do instinto. Quando alguém pisa no nosso pé, muitas vezes a gente age que nem o cachorro, morde, ou bate, ou empurra, ou... Ah, que chato! Isso é uma reação da parte mais primitiva do nosso cérebro, porque nós somos pessoas reativas. Não é assim? Não é isso que acontece nas nossas vidas? É assim. Mas na medida em que a gente vai criando condições por algumas práticas, e que a Roseli falou aqui em relação à prece, ao silêncio, a gente começa a ativar essas áreas cerebrais superiores que nos dão mais condição de discernimento e de escolher entre, a pessoa bateu no meu pé ou cortou a minha frente no trânsito, eu dou um buzinaço, eu mostro com o dedo, por exemplo, que é uma coisa muito feia, ou eu respiro, eu decido ativar uma parte de mim mais elevada. Eu não vou continuar nessa parte baixa, eu não vou continuar nessa densidade. E quanto mais nós vamos ativando essas dimensões mais altas do cérebro, por meio de algumas práticas, nós vamos nos controlando mais e tendo mais discernimento para escolher. Porque senão nós vamos continuar muito mais tempo sendo conduzidos pelos nossos instintos, por essa natureza em nós mais baixa, que não seja divina. Tudo é divino na criação, mas a gente fica tendo atitudes compatíveis com aquela faixa vibratória, com aquela densidade. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração de nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada a guerra e o conflito dentro do nosso coração. Então o benfeitor ele vai finalizar a sua análise
falando o quê? Por que é mencionado Jesus, né? Porque dentro da codificação, Jesus é o nosso modelo e guia. Então não há dentro de tudo aquilo que a gente vem estudando a respeito dos benfeitores, dos maiores que passaram pela Terra, foram precursores de Jesus. Krishna, Buda, Zoroastro, Confúcio, Lao Tse, entre outros, trouxeram uma mensagem anterior a Jesus, mas quando Jesus chega, ele é um marco, tanto é que ele é conhecido em todo mundo. Todo mundo já ouviu falar desse Cristo. Então, quando o benfeitor diz trazer esse Cristo para o coração, é criar condições. Porque os benfeitores, vamos imaginar que os benfeitores espirituais estejam aqui no andar de cima. Eles estão olhando para nós assim, ó. Porque eles já estão num patamar um pouco mais alto. E quem tem que subir? Vocês podem falar um pouquinho mais alto? Quem tem que subir? Nós. Porque isso tem que ter ânimo para falar isso. Nós temos que fazer um movimento até esses benfeitores. Eles só estão esperando. E quando nós conseguimos criar um pouco mais esse movimento interno, passando pelo autocontrole, porque isso não é uma pílula, vocês não vieram aqui hoje e vão sair daqui mais pacíficos de um momento para o outro, porque isso se exercita cotidianamente e com muito autocontrole. Então, dessa maneira, a gente vai galgando lentamente alguns passos. E muitas vezes a gente já está estendendo a mão. E quando a gente se dispõe a isso, a gente entra numa corrente vibratória maravilhosa. E daí, eu e cada um vai transmitindo isso. Porque não é uma falácia, não é uma verborragia, não é uma hemorragia de palavras, não é uma doutrinação, não é um proselitismo, não. Aquilo está lá dentro. Aquilo já está identificado em mim, já é a minha forma de viver e ser. Quando há um pesquisador também conceituado, é um professor e um cientista que estudou em Cambridge, chama Rupert Sheldrake, ele estudou os campos mórficos da consciência. O nome é estranho, mas em doutrina espírita a gente fala de fluido cósmico universal. Então, vamos imaginar que nós estamos mergulhados. Allan Kardec vai falar na Gênese, e André Luiz também menciona, é um hálito divino, qual nós todos estamos dentro dessa energia divina, o tempo todo. Só que o problema é que a gente deixa o nosso telefone espiritual no modo silencioso. Nem no vibra-cal ele fica. A gente não sente nada, muitas vezes não escuta nada, mas não que a gente não esteja relacionado com essa energia. E esse cientista, ele começou a observar alguns comportamentos nos animais, especialmente nos cachorros. E o que ele fez? Ele botava uma câmera lá na casa do sujeito e outra no local de trabalho. A pessoa começava a ter uma intenção de ir para casa, o cachorrinho já ia para o portão, ou o gato. Como que o bicho sabe disso? Então, isso ele chama de campos mórficos da consciência, ou seja, o cachorro sabe. Como nós também sabemos, muitas vezes o telefone toca e você pensa, puxa, fulano de tal. Quem já não teve uma experiência? Pensa na pessoa e encontra ela. Porque nós estamos juntinhos. E há uma experiência feita em 1953 nas ilhas de Kyoto, acho que eu já devo ter contado essa experiência aqui, mas vale para a gente entender como que funciona essa rede. E como que a paz é algo individual, mas também é algo global. E esses cientistas estudando o comportamento desses animais, imagina, estudando os animais, imagine nós, que somos pessoas conscientes, seres pensantes, que dispomos dessa capacidade de discernimento que a gente não pode fazer. Muito mais do que eu, disse Jesus. E por que a gente não faz? Por que a gente insiste em ficar naquele lugar comum do revide, da cólera, do responder na mesma altura? Muitas vezes a gente diz, não,
eu sou uma pessoa de personalidade forte. Não entendeu o que é uma personalidade, então. E nem o que é força no sentido espiritual. Então esses macacos eram alimentados com algumas batatas e uma macaca bem jovem ia no mar, algumas ilhas no Japão, na região de Kyoto, e a batata teve uma ideia. Lavou a batata no mar. Além de tirar a areia, a batata ficou salgada. E ela foi repetindo. E às vezes ela puxava a mãe, que era mais velha, mas a mãe não entendia, porque as pessoas mais velhas e os bichos têm dificuldade, né? Não é só no reino animal que isso acontece. Porque essa plasticidade cerebral, o cérebro, quanto uma manifestação da nossa organização fisiológica, à medida em que a gente envelhece, ele também vai perdendo algumas condições, porque é natural, depaupera o corpo físico, mas a alma nunca. Mas os macacos mais jovens começaram a imitar essa macaca. E dali a pouco, até a mãe, que era mais velha, e os macacos mais velhos não resistiram muito tempo. Também começaram a lavar as batatas. E quando chegou aproximadamente a 100 macacos nessa ilha, todas as ilhas vizinhas, todos os macacos estavam fazendo a mesma coisa. Não tinha internet, nem Facebook, nem WhatsApp. Para o reino animal. Como que isso acontece? Porque quanto mais seres vão tendo atitudes similares, isso vai tendo uma força. Vamos imaginar se nós, a partir desse momento, a gente criar um propósito de sermos pessoas mais pacíficas. Porque às vezes nós pensamos assim, quando alguém nos violenta, muitas vezes a gente responde lá com o cérebro inferior. Mas o ideal, segundo a proposta do Cristo, é dar a outra face, significa ter uma atitude diferente. Não reaja, age, respira. O Chico dizia, põe uma aguinha na boca e conta até 10. E na escola a gente fala, respira. Inspire, de preferência, segura o ar nos pulmões e não responde de imediato. Porque responder de imediato, isso pertence ao reino dos animais, dos nossos irmãos que estão nessa condição da animalidade. Mas às vezes nós nos igualamos e somos capazes até de fazer um pouco pior. Então esses estudos, eles vão comprovando que há uma ligação entre todos nós. E se nós nos imbuímos de um propósito bom, e outro, quantas pessoas nós estamos aqui hoje? Umas 80? 100 pessoas, talvez, um pouco mais de 100. Vamos multiplicar isso. Cada um de nós equivale a 10 pessoas. Então, quantos nós teremos? 1000. Encarnados, tá? Essa é uma conta científica. 1 influencia 10 diretamente. Mas computando os desencarnados, que dá em torno de 4 a 5 por pessoa, então nós temos mais 15, né, para cada um, 10 daqui. E se a gente considerar essa teoria, a gente vai ter mais ainda, tá? Quantos nós somos? Quantos nós somos? Alguém é bom de matemática? 1.500 pessoas, encarnadas e desencarnadas, estão recebendo essa informação. Não é fantástico? Não é fantástico pensar nisso? E essa é a realidade. Porque toda vez que você opera uma mudança em você, isso tem um efeito. A gente não vê, mas toda vez que nós pensamos ou sentimos, a gente libera ondas. Ondas. Ondas muito ruins, às vezes, mas ondas curadoras. Ondas pacificadoras. Que bom quando no meio de um conflito alguém mais sensato e diz, calma, não briga. Vem aqui comigo, vamos conversar primeiro. Que nós sejamos essa pessoa sensata. Dentro do conflito mais próximo, porque dentro de casa acontece muito isso. A começar pelos esbarrões, pelos cutucões, pelos tropeções que a gente já olha meio de lado, meio cachorro mostrando os dentes, querendo morder o outro. Que isso comece ali em casa. E que isso se estenda paulatinamente para os ambientes aonde eu circulo, seja no trabalho,
seja no trânsito, e cada um de nós sabe aonde nós nos perturbamos, não é? Vocês não sabem? Sabem, né? Eu sei onde meu calo aperta. Porque a gente sabe exatamente o que nos perturba, o que nos incomoda. Então é importante a gente pacificar, se pacificar, aprender a ter uma respiração mais longa, a fechar um pouco os olhos, a sentir de novo esse Deus em mim, a encontrar esse Deus dentro de mim. E quando eu encontro esse Deus em mim, eu tenho mais confiança, eu tenho mais certezas, eu tenho mais fé. Tudo se renova, porque eu estou criando uma porta e eu estou abrindo essa porta para que Jesus passe a viver mais no meu coração. Porque o próprio Paulo, ele fala, não sou eu que ajo, mas é o Cristo em mim que vive, né? Então nós nos tornarmos essas pessoas facilitadoras. Porque a gente não precisa ser um missionário. A gente pensa no Chico, na Joana d'Arc, em tantos outros personagens, no Divaldo Franco. Mas a espiritualidade, como eu falei, está ali, de mãos estendidas. Porque nós podemos ajudar muito aonde nós estivermos. A gente não precisa mudar o estilo de vida, deixar a profissão, ser um renunciante, nada disso. A gente continua onde a gente está, mas com uma postura diferente. Continue onde você está. Continue fazendo o seu trabalho. Continue ganhando seu dinheiro. Continue com seu carro importado, com seu cargo político. Mas onde você estiver, faça a diferença. Um dia Gandhi foi questionado, mas política não tem nada a ver com religião, porque a sua postura é religiosa. E ele provou por A mais B que tem. Porque a palavra política significa o bem comum. O que a religião deseja? Não é o bem comum? Não é o bem de todos? Então um homem que não consegue ainda, no gênero eu falo, um homem ou uma mulher, uma criatura, que não consegue perceber que o divino age em todo o lugar. Não está agindo só aqui porque eu estou falando ou fazendo essa exposição ou para vocês que estão aí na posição de ouvintes. Não. O divino age em qualquer circunstância desde que eu dê condições. Então aonde começa a paz? Dentro de nós. Há um conto dos Vedas que fala assim: havia um homem que estava muito descontente no lugar que ele morava. Ele vivia muitos conflitos na sua família, ele se sentia a ovelha negra da família, conflitava com os vizinhos, achava que todo mundo estava errado e ele estava certo, e ele decidiu ir embora. E chegando, e caminhou muito, blasfemando, achando que o mundo todo estava errado. Não, eu vou encontrar um lugar aonde eu vou encontrar paz. E chega no pórtico de uma cidade, e lá havia um homem, mas era um homem sábio. E ele pergunta para esse homem, né? Esse lugar é um lugar bom de se viver? Daí o homem pergunta: de onde você vem e como era? Ah, eu tinha problemas com a família, eu brigava com as pessoas, meus vizinhos eram chatos, escutavam pagode até de madrugada, não dava muito certo. Não estava num bom emprego, tinha um chefe péssimo que resmungava. Falou, discorreu todo o seu rosário no desculpismo, e o sábio olha para ele e fala assim: pois é, aqui você vai encontrar a mesma coisa. Ficou decepcionadíssimo e foi embora. Mas um outro homem, numa outra circunstância, depois de ter reformulado a sua família, ter vivido muito a paz, ter construído um lar decente, é comum na Índia fazer a prática da renúncia. Depois que um homem se casa, constitui família, encaminha todos os filhos, ele pode renunciar a tudo isso e se tornar um monge. Esse homem se torna esse monge, mas ele fez muito por aquela comunidade, muito, ajudava muito as pessoas, era uma pessoa realmente muito benevolente. Ele diz: bem, eu vou expandir mais esses horizontes, eu vou para um outro lugar. E coincidentemente era na mesma cidade, e aquele velhinho estava lá no pórtico de novo. As pessoas vivem muito na Índia, ele devia ter uns 200 anos quase, mas era lúcido. Chegando lá, esse renunciante pergunta a ele: como é essa cidade?
E o sábio pergunta: de onde você vem? Como é esse lugar? Ah, esse lugar é um lugar de muita paz, as pessoas se ajudam. Eu vivi muito bem com a minha família, eu cuidei da minha esposa, até ela desencarnou antes de mim, por isso que eu fiz a renúncia. Meus filhos estavam todos felizes, ajudei muita gente. E daí ele pergunta ao sábio: como que é esse lugar? Esse lugar é assim: aqui todas as pessoas são boas, as pessoas se ajudam, convivem em família, mais do que a família da casa, mas a família da comunidade. Então a paz é assim. A paz, se a paz estiver dentro de mim, eu vou viver essa paz em qualquer lugar que eu esteja. Agora, se ela não tiver, eu vou encontrar conflito em qualquer lugar. Muito obrigada pela atenção de todos.